Olá, amigos, amigas, irmãos, irmãs, todos que têm acompanhado o nosso estudo de Romanos. Hoje nós entramos na lição de número 9, estamos estudando já o capítulo de número 2, fizemos um esboço do capítulo de número 2 e dentro desse esboço nós estamos estudando o primeiro ponto, que é o julgamento de Deus. Para quem esteve nas outras lições, tem acompanhado bem. E nós percebemos que há 7 grandes princípios para o julgamento de Deus. E dentro desses 7 grandes princípios nós já vimos alguns. Já vimos que é conforme a verdade de Deus, conforme a acumulação da culpa, conforme as obras, ou seja, Deus vai julgar baseado nesses critérios. Conforme as obras, conforme a não acepção de pessoas. E hoje nós vamos ver mais os outros 3 pontos finais, que é conforme a obediência, conforme a consciência e conforme os segredos dos homens. E assim nós encerramos o ponto de número 1 nessa lição de hoje e partimos para o ponto de número 2 na semana que vem e completamos para começar a completar a lição de Romanos do capítulo 2, para encerrar o capítulo número 2. Né? Eu espero que todos vocês estejam gostando, que esteja sendo bênção para a vida de vocês, ou para a vida de alguém que vocês estão falando a respeito desse assunto, porque em Romanos é que nós encontramos algumas respostas. Por exemplo, e o índio no Amazonas que não conhece a Bíblia? Muita gente tem dúvida se o índio que está lá no Amazonas vai ser salvo. Muita gente tem dúvida se aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, será que elas vão ser salvas? E o meu vizinho que é honesto, autêntico, íntegro e muito mais crente do que muitos crentes, ele vai ser salvo? Então vamos ver aqui já a partir do versículo 13, o que a palavra ensina para nós e como que nós podemos então conseguir essas respostas. O versículo 13 do capítulo 2, ele diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Paulo deixa claro que o importante para Deus não é tanto o conhecimento da lei mosaica dada por Deus através de Moisés, mas sim a obediência à mesma. Deus quer que sejamos ouvintes e praticantes. Você tem ainda alguma dúvida com relação a isso? Veja Tiago 1:22 que diz assim: sejam praticantes das palavras e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que Jesus disse ao concluir o Sermão do Monte em Mateus 7:24 a 27? Ele disse que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus coloca a ênfase exatamente sobre a prática da palavra. Você pode ler ainda os versículos onde Jesus ensina sobre isso, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e Gálatas capítulo 2, versículo 16. Já agora o versículo de número 14 do capítulo 2 diz assim: de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Mas como é que é? Mesmo não tendo a lei, eles a obedecem. É porque mesmo o mais primitivo dos homens sabe, lá no fundo do coração, o que é o certo e o que é o errado. Você que está nos acompanhando agora através desse estudo, você sabe o que é certo e o que é errado. Isso está embutido, isso está lá no fundo do seu coração, lá no seu inconsciente. Por que você sabe? Porque quando Deus criou o homem lá no Éden, ele implantou em seu coração aquilo que mais tarde ele escreveria com seu dedo sobre as tábuas de pedra que ele entregou a Moisés no Monte Sinai, que é os 10 mandamentos.
Então agora, pega novamente o versículo 13 e 14, e quando você lê agora, baseado nessa explicação que eu já passei, você já vai ter um outro entendimento, ela vai fazer um outro sentido para você. Ok? O julgamento de Deus também ele vai ser conforme a consciência. Então, no item anterior, nós percebemos que ele é conforme a nossa obediência. Nós temos que ser obediente à palavra de Deus. Precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Não apenas leitores, não apenas faladores, pregadores da palavra, mas principalmente praticantes da palavra. E o nosso próximo ponto, ele diz que Deus vai nos julgar conforme a nossa consciência, versículo 15, que diz: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Você viu que mesmo o homem sem Bíblia, o gentio, o índio lá na selva amazônica, o seu vizinho, tem consciência do que é certo e do que é errado, mas não vive conforme os padrões que foram estabelecidos e implantados pelo próprio Criador. Por isso ele é indesculpável diante de Deus. Então mesmo o homem que conhece através da intuição, tem na sua mente, no seu coração gravado, e ainda assim ele faz coisas erradas, ele foge daquilo que Deus ensinou como princípio, ele é indesculpável diante de Deus. Sim, ele diz que eles têm uma Bíblia diferente, gravada em seu coração. É a chamada lei da consciência. Deus colocou em cada ser humano uma consciência com seus princípios estabelecidos do que é certo e do que é errado. Então pense bem, por que qualquer pessoa sabe que chutar uma mulher grávida é errado? Por que todos nós sabemos que mentir é errado? Por que quando vimos uma criança mal criada, culpamos os pais, dizendo que eles não estão criando bem a criança? Por que não achamos esses comportamentos naturais ou normais? Tudo isso só tem uma explicação. É porque Deus gravou em nós uma consciência que ora nos acusa, ora nos defende. Em outras palavras, temos o conhecimento e somos responsáveis por este fato. As pessoas sem Bíblia, os que nunca ouviram o Evangelho, têm a lei gravada na consciência e também tem a revelação de Deus gravada na natureza, conforme vimos no capítulo 1, dos versículos 19 até o 20. Isso explica porque o seu vizinho é mais crente do que muitos crentes, porque aquela sua parente é tão honesta, e porque estão obedecendo a lei gravada nos seus corações. Todavia, fica claro que esta obediência à lei da consciência não salva ninguém. Porque para se salvar, a pessoa teria que nascer sem pecado e viver uma vida sem um só erro. Por quê? Você pergunta? Porque para que pudéssemos nos salvar pela obediência à lei, teríamos que obedecê-la 100% o tempo todo. E quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso? Por isso, Romanos 3,20 nos diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na prática da lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei só nos aponta o pecado, só nos mostra o que nós estamos fazendo de errado. Ela não traz salvação, ela não é o nosso mediador. Nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 3, nós vamos começar a perceber onde é que nós vamos alcançar a salvação. Então, embora essa pessoa que a gente vê que é boa, é bacana, é honesta, ela está seguindo aquilo que Deus implantou na consciência dela, no coração dela. E quando qualquer um que não segue,
está deixando de cumprir aquilo que o Senhor determinou, né? Então ele é julgado por isso. Ele é indesculpável por isso. Então quem está agindo honestamente não está fazendo mais do que o crente, não. Porque tanto o crente quanto ele tem mesmo que fazer isso, porque isso já está implantado no nosso coração. Agora, isso não traz salvação. A diferença entre nós e algum outro é que nós, né, temos crido na mensagem da cruz, aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que é o que nos dá a garantia da morada eterna. Vamos então agora ao nosso próximo ponto dos 7 grandes julgamentos de Deus, que o 7º ponto é conforme os segredos dos homens, versículo 16, que diz assim: isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Note bem, Deus não irá julgar somente os pecados ou erros gritantes e grosseiros, não apenas aqueles que aparecem nas manchetes dos jornais, aqueles que são claros e óbvios. A palavra segredo deve trazer um temor para os nossos corações. Você se acha uma boa pessoa? Você que está me ouvindo, que está assistindo, você se acha uma boa pessoa? Você talvez até seja bom aos olhos daqueles que estão à sua volta e aos olhos seus. Você não mata, você é honesto, você é honesta, você não trai a esposa, ou se você é mulher, você não trai o esposo, você é um cara legal, você é um filho legal, você é um cara bacana, mas você gostaria que a sua esposa, seus filhos, seus colegas de trabalho ou de igreja vissem os segredos do seu coração? Não. Não, você não gostaria, porque com certeza eu também não quero. Tem coisas que a gente pensa, a gente sente, a gente percebe e a gente não externa esses pensamentos. E isso Deus vai nos julgar conforme isso também. Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente guarda, com aquilo que a gente pensa, né? Muitas coisas que a gente não expressa. Então, veja só, com frequentemente, ouvimos pessoas dizer, e muitas vezes nós também falamos, como aquela mulher é imoral, veja aquele homem como é desonesto, e depois viramos as costas e fazemos as mesmas coisas no segredo do nosso coração. É hora de dar uma paradinha e ler Romanos capítulo 2, versículo 1. Voltar lá no capítulo de número... voltar agora no versículo de número 1 do capítulo 2, desse capítulo que nós estamos estudando. Vamos ver o que ele fala para nós? Se lembra? Você já conseguiu se lembrar? Portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Todas as pessoas boas, e também as que atiram pedras, todas as que escrevem os editoriais, os pregadores, todos teremos os segredos do coração, todas as fantasias da mente e do coração julgados por Deus. Sabia disto? Isso é muito sério, não é? Você que está nos acompanhando, você que está me ouvindo neste momento, me assistindo nesse momento, é muito sério isso. E ainda alguns perguntam, tem muita gente que pergunta, por que eu estou debaixo da ira de Deus? Por que Ele me condena? Será que agora você entendeu o porquê? Será que agora você consegue entender que o gentio peca, o judeu peca, e daqui a pouco nós estaremos percebendo que todos pecaram, que todos estão debaixo da ira de Deus,
conforme a palavra nos mostra. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu gostaria que você lesse novamente Romanos capítulo 2, do versículo 1 ao 16, tendo em mente o que nós já estudamos até agora, tá? Veja se ficou claro para você que todos estamos perdidos e na total dependência da graça de Deus, tá? Nós estamos na total dependência da graça de Deus, sobre a qual nós estudaremos em breve, ok? Então eu gostaria também de lembrar a vocês que têm acompanhado nosso estudo, que nós passamos um esboço de todo o livro de Romanos, né? E nós traçamos 6 palavras. Será que você ainda se lembra delas? Eu vou dizer, mas eu gostaria que você guardasse, decorasse mesmo, né? A primeira é problema, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. A segunda é solução, que vai do capítulo 3 ao 4. A terceira é vida, que vai do capítulo 5 ao 8. A quarta é Israel, que vai do 9 ao 11. A quinta é conduta, que vai do 12 ao 14. E a sexta é conclusão, que abrange os capítulos 15 e 16. Uma parte do capítulo 15 e uma parte do capítulo 16. Então, problema, solução, vida, Israel ou história de Israel, conduta ou sua nova conduta e conclusão. Deus abençoe você. Nós nos encontramos na nossa próxima lição, na nossa 10ª lição, dando continuidade a esse estudo maravilhoso de Romanos. Forte abraço, Deus te abençoe.